É interessante, eu adoro pesquisa, eu sou fã de pesquisa. É a grande, quer dizer, é a grande não, é a única ferramenta que a gente tem nesse momento para sentir o que está acontecendo. Ninguém consegue tomar uma decisão razoável sem entender o que está acontecendo. Existem duas formas de pesquisa. Essa pesquisa, que é a pesquisa quantitativa, ou seja, você ouve um punhado de gente, pergunta o que elas acham e você conta com a resposta objetiva delas. Existe uma outra pesquisa muito interessante, que é a pesquisa qualitativa. Pesquisa qualitativa, você reúne um grupo de pessoas que representa uma porção da sociedade, 7 pessoas, 10 pessoas, e você faz vários grupos desses, com um moderador que fica provocando as pessoas para entender as angústias, as preocupações. Você faz isso nas várias regiões, você faz isso nos vários cortes sociais, você faz isso por gênero, enfim. E faz isso em várias vezes. Aí o moderador fica conversando com o grupo, numa sala que tem um vidro espelhado. Quem está dentro da sala só vê um espelho, quem está fora fica assistindo e as pessoas autorizam isso. Mas elas não ficam constrangidas de ver um monte de gente como se estivesse num aquário. E aí você consegue extrair as inquietações das pessoas, as verdadeiras preocupações e tal, que também podem ser aferidas de alguma forma nas pesquisas quantitativas, que tem um problema, porque a pesquisa quantitativa muitas vezes ela induz o resultado e não tem alternativa, né? Então se você perguntar assim, liste para mim os maiores problemas do país hoje. E você acabou de assistir na televisão, ou ouviu no rádio, uma história de um assalto que te deixou angustiado. Ou então você vai falar e você acabou de levar uma bronca do teu chefe e falou, vou pedir demissão, mas puta, o emprego tá um horror, que não sei, tá difícil. Ou então você tomou pau na escola. Ou então, você estava negociando com o plano de saúde e o plano de saúde aumentou 20%. E aí você já tinha tido experiência no SUS e estava chateado, conhece alguém que foi mal atendido. E essas coisas impactam e você lá na hora vai falar, quais são os maiores problemas brasileiros? Quem é que não falará? Saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Não dá para inventar, né? Você não pode falar, os maiores problemas brasileiros, um deles é o aquecimento global. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar, um dos maiores problemas do Brasil é que a gente investe pouco em energia eólica. Não faz sentido isso, é muito específico. Então, fica muito nesse, educação, saúde, segurança pública, isso que tal. Aí você fala assim, a segurança pública tornou-se a maior preocupação do brasileiro. Às vezes porque, de fato, sim, às vezes porque você já perdeu as esperanças com a saúde, você já perdeu as esperanças de melhorar a educação, e você ainda tem a esperança de que talvez alguém que possa ter segurança. Aí você fala, segurança pública é a maior preocupação. Mas será que é a maior preocupação? Quando teu filho tira nota ruim na escola, quando não passa no vestibular, quando o seu plano não funciona? A verdade é, viver bem não é ter uma boa coisa. Viver bem é um conjunto de coisas. Então as pesquisas elas acabam induzindo a gente achar que tem uma grande preocupação que se destaca das outras, e nessa hora, como a gente tem, de fato, uma epidemia no campo da segurança pública, fica parecendo que, vencida a questão da segurança pública, se um candidato, portanto, tiver uma agenda forte de segurança pública, ele tem chance de ganhar a eleição. Não tem. Simplesmente não tem. Se entrar um xerife aqui, o xerife não vai levar. Não vai levar. Ele tem que ser visto como alguém capaz de promover uma transformação do Brasil em várias áreas, como um líder, alguém que inspire. Ainda que depois de eleito faça a gente pirar, mas na hora inspire. Essa pesquisa saiu agora. Nós tivemos agora um fato muito forte, político, não sei se é o fato eleitoral ainda, que é a ida do Ronaldo Caiado para o PSD. O Gilberto Kassab está hoje com 3 camaradas lá, o Eduardo Leite, o Ratinho Júnior e o Ronaldo Caiado. O número 1 é o Ratinho Júnior, a esperança é o Ratinho Júnior, que
pode ser candidato num ambiente polarizado, em que você vai ter o Flávio Bolsonaro e o Lula, a não ser que existe uma mudança muito grande e o Tarcísio volte, razão pela qual o Paraná Pesquisas e os outros institutos mantêm perguntando o Tarcísio. Não vai fazer sentido, a partir de abril, se ele de fato for sair candidato ao governo de São Paulo. E aí, o Lula, hoje, leva uma vantagem e uma desvantagem em relação ao Flávio Bolsonaro. Para a turma que quer mudança, o Flávio Bolsonaro hoje leva a vantagem de ter um sobrenome conhecido, tem toda a rejeição do sobrenome, mas fica, pelo menos aí muda alguma coisa. Nesse momento está assim. E o Lula tem um monte de coisa para resolver. Não resolveu o problema da segurança, o governo, no campo econômico, ele tem lá algumas coisas para mostrar com alegria, desemprego, crescimento que não é ruim e tal, mas tem uma bomba fiscal monstruosa que vai ser mostrada na campanha e também vai ser mostrada na campanha aquilo que os opositores de Flávio Bolsonaro entendem que são suas fragilidades e elas vão aparecer. E quando voltar, a rejeição pode aumentar ou a resposta dele pode melhorar a posição dele. Então ainda é cedo. Janeiro, nós estamos em janeiro, fim de janeiro, é verdade, mas as rodadas mostram uma coisa que diminuiu aquele cardápio de um monte de possibilidades. Diminuiu. A partir de abril vai diminuir ainda mais. E quando chegar agosto, que você tem as convenções, aí acabou. Essa turma mesmo, é como na Copa, quando saírem os nomes dos escolhidos. Aí você acabou, não sabe se fulano vai, outro não vai. Aí você vai ter realmente a seleção que vai participar dessa eleição. Essa eleição que é emblemática. A gente falava aqui, quando a gente trouxe o Rodolfo Schneider para apresentar aquilo que a Band vai fazer nessa cobertura, que nunca começou tão cedo, porque o Brasil já está começando cedo essa discussão. A gente teve a eleição de 22 com um confronto histórico, Lula versus Bolsonaro, que não vai mais se repetir. Em 18, Bolsonaro entrou disputando com um poste, que era o Fernando Haddad, porque o Lula estava em cana. Em 22, Lula versus Bolsonaro. Agora, em 26, o Lula vai disputar com um poste, porque o Bolsonaro está em cana. Então, tem uma semelhança entre 18 e 26. O Haddad foi para o segundo turno em 18. Então, alguém deverá ir para o segundo turno em 26. É difícil imaginar que o Lula vai ganhar em primeiro turno. Primeiro turno a gente teve em 94 e 98, só. Sendo que o candidato era o ministro da Fazenda, ele imprimia cédula eleitoral na forma de dinheiro, porque ele era o ministro da Fazenda, tinha acabado de vencer a inflação, foi ungido, aquilo ali foi ungido, não foi eleição normal. O Lula, uma vez dando uma entrevista, perguntei para ele sobre o Plano Real, o que ele achava, ele disse que ele estava conversando com o diretor de um instituto de pesquisa, ele falou assim, vem cá, eu estou caindo no Ibope, daqui a pouco eu vou ficar devendo para o Ibope, vou ter que ter um empréstimo de ponto que está difícil. E ele disse, como é que eu vou fazer? Pãozinho a 10 centavos, frango a R$1. Como disputa a eleição com franguinho a 10 centavos e frango a R$1? Ele disse isso numa entrevista que a gente fez com ele. E é uma realidade, mas não tem isso hoje, não tem essa arma química, não tem um plano real. Poderia ter o plano real da segurança pública, mas o governo não entrou nessa história. O governo deu as costas para a segurança pública. Então, vamos acompanhar. O tema vai esquentar, vai ser cada vez mais divertido. Agora 12:38.